Olá, queridos irmãos e amigos do Altar de Oração da Família. Estamos nesta última semana deste mês de outubro, tratando de um tema que torna-se polêmico por não ser normalmente costumeiro usar entre nós, que é chamado impeachment, mas que é atual, entretanto, porque é o que está na cabeça de todo brasileiro. Por causa desses últimos meses, tivemos uma experiência amarga de passar pelas consequências do impeachment com o nosso antigo presidente anterior, e isso está muito comentado, o mundo inteiro comentando. Então os brasileiros que moram fora do país também afetados com isso, mas na igreja também é uma preocupação, sabendo que a palavra impeachment é uma palavra de origem inglesa que se refere ao impedimento e se trata mais de questões políticas, de autoridades políticas, governamentais, etc, etc. Mas que analogamente também a gente vê isso no mundo espiritual. Satanás, o nosso adversário, tem trabalhado muitíssimo para estabelecer um impeachment na vida da maioria dos crentes e principalmente aqueles que têm autoridade, que exercem ministério, que têm posição de destaque na obra de Deus, impedidos de prosseguir a caminhada. Oséias está falando sobre isso no capítulo 14 do seu livro, versículo 9, onde ele diz: quem é sábio, que entenda essas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Quem transgride, quem erra, quem peca, quem comete falta nos caminhos do Senhor, não é só o cometer, comete falta e não reconhece e não acerta, cai nele, cai no impeachment, cai no impedimento, cai na frustração. Sabe, nós falamos na semana anterior que muitos personagens da Bíblia, conhecidos, queridos, e foram impedidos de prosseguir, tiveram seu ministério frustrado e interrompido através do que nós podemos chamar de impeachment, do impedimento, da frustração por causa das transgressões cometidas. Quantos hoje, na atualidade, nos nossos dias, estão impedidos e foram impedidos de prosseguir porque cometeram as transgressões e não reconheceram? Conheci um homem alguns anos atrás, de quem eu tinha uma grande admiração, mas esse homem era um excelente pregador, um bom administrador, era um obreiro até exemplar, mas ele tinha cometido uma transgressão. Ele era casado, com filhos, mas conheceu uma outra pessoa no seu local de trabalho, com quem começou a ter uma relação extraconjugal. Algumas pessoas sabiam, mas sabe-se que para se condenar um homem desse naipe é preciso ter prova e que ele também confesse e reconhecesse. Mas esse homem, talvez com receio de afetar outras pessoas, nunca reconheceu e nunca permitiu que se falasse no assunto. Os anos foram se passando e durante 20 anos esse homem mantinha uma relação extraconjugal e não consertava. Até que, no mundo espiritual, ele já sofreu o impeachment, porque perdeu a graça, perdeu a comunhão com o Senhor, perdeu o prazer de fazer a obra, perdeu a sua vivência na igreja. E a reação sobre ele, emocional, foi tão grande que ele preferiu sofrer a reação do que confessar e fazer um conserto. Acabou num leito de hospital. E no final da sua vida, quase 25 anos depois, é que ele foi abrir o coração e dizer que ele tinha uma relação extraconjugal há 25 anos com uma pessoa do seu próprio trabalho, traindo a família, traindo a esposa, mas sobretudo traindo a Deus e a igreja. E morreu numa situação lamentável, porque não teve a coragem de reconhecer o erro e de confessar os seus pecados. Querido, que Deus nos guarde. Todos nós somos passíveis, eu tenho falado isso. Todos nós erramos, como eu erro, já errei também. Mas o segredo do sucesso não é não cometer erro, porque isso é humanamente até impossível. Mas em cometendo qualquer tipo de erro, reconheçamos, voltemos atrás, nos arrependamos e peçamos ao Senhor o perdão para prosseguir a caminhada. Permita-me orar por você, para que você também não seja um alvo, uma vítima do impeachment espiritual, porque Satanás está atento para nos impedir, para nos bloquear, para frustrar a caminhada do nosso ministério. Vamos orar, é tempo de oração. Nunca desista
Pai, no nome de Jesus, nós estamos chegando ao final deste mês de outubro, a última semana desta série de palestras, falando sobre o impeachment no sentido espiritual. Ajuda-nos, Senhor, porque todos nós erramos, todos nós somos passíveis de cair, de tropeçar, mas ensina-nos a arrepender-nos e reconhecer onde erramos e confessar nossas culpas para a derrota do inferno, para a vergonha do diabo e para a glória do teu nome. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.